Mais uma vez aqui, começando com A Voz Podcast. Esse é o episódio 10. Nossa, já? Já. Já batemos A gente 10. começou melhor, a gente estava fazendo 2 por semana e tem reduzido um pouco. É. A gente passou bastante dificuldade técnica. Gente, eu acho que é luta técnica. Porque, sério, sempre que a gente vai falar de um Você tema... quer dizer espiritual? Isso, que toda vez que a gente vai passar uma situação, a gente vai falar de uma coisa mais delicada, é o computador que não funciona, é os cabos que não estão... As câmeras que param de funcionar. É uma coisa que acontece, assim, impressionante. Não é impressionante. Não é. Porque é quando a gente tá falando das coisas de Deus, né? Se a gente estivesse falando de qualquer coisa, assim, aleatória, não teria tanta guerra. Nosso celular sempre funciona. Na hora de gravar o episódio, começa a dar pau. Uhum. Ou na edição, né? Vocês não fazem ideia de quantas edições já deram crise. E a gente teve que dar uns jeitinhos no final pra conseguir encaixar e lançar o episódio assim, né? É verdade. Porque tem sido uma barra, gente. Sério aí. Dá o apoio, porque não tá fácil. Mas a gente faz com muita alegria, com muito amor. A gente é muito... De novo, a gente agradece porque a gente realmente é grato. É verdade. Tem sido muito gostoso. Pelo primeiro mês, eu tô bem feliz, assim, com o crescimento do nosso podcast. Eu gostaria muito de, na verdade, hoje, chamar a atenção principalmente pra galera que tá na Flórida. Sim. O furacão que acabou de bater no dia de hoje, na quarta-feira. Estamos gravando na quarta, no dia que o furacão entrou em solo, né? O segundo. Segundo, e estão avisando que é dia 16. É o Milton, né? É o Milton. E estão falando que daqui a mais alguns dias tá vindo um atrás dele, um terceiro. Então, a nossa solidariedade, a gente tem orado no dia de hoje pelo pessoal da Flórida, a gente tem contactado nossos amigos, e eu fico perguntando como você tá? Você tá evacuando? Você tá saindo? Você tá tudo bem? Você tá tudo bem? Você tá seguro aí? Eu vou tudo com teu amigo e... Não sei se vai sair a cachorra tomando água. Vai sair a cachorra tomando água. Mas um dia vocês vão conhecer ela. Ou vai lá no meu Instagram pra conhecer. Sempre tem umas fotinhas dela por lá. E daí... Aquela competição, né? Enfim. E daí eu tô sempre, assim, porque me preocupa, né? Do tipo, meu coração fica pesado. Sim. Porque não só os nossos irmãos em Cristo, mas toda aquela população que vai passar por isso. E assim, pra nós, por exemplo, é muito mais fácil... ter não só compaixão, mas se relacionar com o que eles estão passando, porque a gente mora no Texas. Aqui a gente não tem furacão na nossa região, né? Tem no Golfo do México ali ainda nas nossas praias, eles ainda passam ali. Mas a gente tá mais ao norte, então pra gente a gente não passa furacões. Minha cachorra tá com bastante sede pelo jeito. Olha, por exemplo, o que bateu do lado oeste de North Carolina, né? Da Carolina do Norte... Foi uma região bem parecida com a nossa, onde não deveria ter nada. Mas o furacão devastou. Parou e o volume de chuva foi inesperado, foi histórico e fez uma destruição absurda. Assim, se perdeu muita gente, muitas vidas. E a gente entende que são milhões e milhões de pessoas tendo que sair do estado, sair da região. Sim. Mas a Angela tá falando, a gente sabe o que é isso, porque a gente tem que lidar com o furacão. Só para você saber. Tornado. Só para você saber. Toda quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, a gente tem sirene de tornado que teste, toca. Né? É teste. Então a gente demorou para se acostumar, porque no meio do dia começa uma sirene doida, mas é para teste e você precisa aprender a prestar atenção. Sim. E a gente já teve que enfrentar muitos tornados. E eu te falo, como novata, os primeiros tornados... A gente tá no Texas há 7 anos quase, né? 7. Então, os primeiros tornados, eu via sirenes, eu via tudo. Eu meio que ignorava completamente, assim. Do tipo, gente... Vai cair... No meio de tudo isso, vai cair aqui na minha casa? Não vai. Para. Até um dia, o Johnny tá trabalhando. E daí... eu acho que eu nem chego a ligar pra ele, porque eu fico apavorada. Só tinha a Annie, que era pequenininha.
E daí esse tornado tá assim, ao redor da nossa casa. E tá mais ou menos na rua de baixo, assim, sabe? E não tava chovendo, mas ventando um pouco. Eu falei, gente, não é possível. As sirenes absurdas tocando assim, o celular tocando, as televisões anunciando, tipo, vai acabar o mundo, né? E daí eu falei, capaz, não vai acontecer nada, né? E daí, de repente, eu escuto uma das minhas janelas quebrarem. Pá! Falei, não. E daí minha casa começar a chacoalhar. Pá, 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 pá. E daí, quando eu escutei a janela, eu falei, filha, vamos brincar de casinha lá no closet da mamãe. Eu já catei uma boneca, catei ela. Ele, vamos. Porque ela tinha uns 3 aninhos, 2 aninhos, ela bem pequenininha. E daí a gente ficou lá, ainda coloquei um colchonete em cima da gente, caso alguma coisa caísse, eu tava no closet, caso alguma coisa caísse em cima da gente, ainda eu joguei um monte de coisa, eu falei, a nossa cabaninha, filha, brincar de cabaninha. E daí orando e dando ali as coisinhas pra ela brincar e tal. E assim, foi. Depois desse dia, eu levei muito mais a sério a questão de, olha, vamos lá se esconder e tal, né? Então, assim, a gente se compadece, porque a gente sabe. Tipo, a gente tem um trampolim aqui, já aconteceu em tempestades, de aparecer tornados ao redor, e nosso trampolim voar, tipo, 2 metros do chão e ficar chacoalhando. Depois disso, a gente já sabe que tem que amarrar o trampolim nas épocas de tornado e de tempestade. A gente já sabe que tem que tirar os brinquedos, as coisas lá de fora, que antes a gente deixava e saia voando tudo, né? A gente já recolhe tudo, amarra o que precisa amarrar, porque a gente não tinha conhecimento da realidade. Pra gente era tipo, não vai cair um raio bem na minha casa, no meio de um Texas que é gigante, né? Teve um ano, acho que foi aniversário de 4 anos da Anne, que a gente tava fazendo uma festa de aniversário aqui, em casa, com amigos que vieram de longe, eu fui buscar uma pizza. E na volta da pizzaria à noite, no meio daquela tempestade toda, ficou uma calmaria, um momento de sossego, tranquilo. Eu tava com um amigo no banco do passageiro. Quando eu olho pro lado, bate um relâmpago e eu vejo uma parede verde de relâmpagos dentro. Era a parede do tornado. E tava meia quadra de mim. Aí eu acelerei, fui pra casa, corremos pra dentro de casa. E a nossa irmãzinha cheia de fé tava orando em línguas e todo mundo orando em línguas. E Deus guardou a gente, graças a Deus. Mas é algo sério, né? Sim. Então hoje a gente tá falando, enfrentando de Isso tempestades. Que a gente tá falando só 2, porque a gente vai deixar... Não, tem muitos. Porque, a gente já passou por 7 ou 8, tranquilo. Tirando tempestade de neve, que a gente ficou 7 dias sem água. Sem luz. A Chloe com 3 dias de nascida. 4 dias de nascida. Do tipo, 7 dias sem luz, sem água, sem... Tipo, comendo comida enlatada e macarrão, comida fria. Sem poder cozer nada. Gente, e aqui as casas aqui, elas não seguram o calor, né? Não. Então, parece que você tá... Era tipo menos 13 graus, né? Não era uma coisa assim? Então, lá fora tava menos 13, dentro de casa tava menos 1, menos 2. Era tipo um negócio absurdo, assim. Mas a história é para um outro dia, porque a gente precisa entrar no tema do negócio. O que a gente, na verdade, quer te ajudar, que eu achei muito pertinente, na verdade, é ajudar, na verdade, você que também tá passando por uma tempestade. Mas talvez não seja um Katrina, talvez não seja um Helene, talvez seja a sua tempestade, que ela tem o seu próprio nome. Pode ser de saúde, pode ser financeiro. Qual é a tempestade que você tá tendo que enfrentar? Então, a gente, na verdade, quer falar sobre isso hoje, né? Do tipo, agora que vem essa sensação de, puxa, às vezes as tempestades são tão gigantescas que geram medo. Do tipo, e agora o que eu vou fazer? Eu orei tanto pelo pessoal da Flórida, porque assim, gente, de ver repórteres de clima chorar de desespero, porque nunca viu nada tão grande e nada tão temeroso, sim, tão devastador. E na verdade, assim, a pergunta é, será que você não tá passando isso também? Uma tempestade que tá vindo, que é devastadora, que você olha e fala assim, meu Deus, isso vai me destruir. Isso acabou pra mim. Do tipo... Porque a gente tem amigo, por exemplo, nesse último ano, que descobriu que tinha filho com diabetes, né? E para eles isso tem sido uma tempestade, tem sido algo bem, bem difícil de passar. Um rapaz jovem, tem o quê? 5, 6 anos no máximo.
e saudável, entende? Com diabetes. E não é único. A gente tem tido alguns amigos nos últimos anos e descobri que os filhos novos, criança mesmo, têm diabetes. E foi um choque tão grande. Foi, verdade. Sabe, você percebe não só aquele olhar de perdido, mas aquela dissolação, sabe? Aquela falta de esperança. E é muito triste. E a gente está falando de algo que pode ser controlado, com medicação, etc. Mas quando a situação te pega no início e você não sabe o que vai acontecer, você vê tudo isso na sua frente, você fala, poxa Deus, e agora? Como que a gente vai lidar, passar por isso, né? E se você tá passando, por exemplo, quantas vezes acontece de um cônjuge descobrir do além que o outro tá saindo de casa, que tem toda uma história por trás que você não percebeu, você não viu, entende? Você viu sinais, estava um pouco distante, quem sabe um pouco mais amargo, ou quem sabe, mas você achava que era só uma fase do seu relacionamento, de repente você descobre que seu cônjuge tá saindo de casa, tem uma outra família, tem tudo planejado, ou não tem, ou tem toda uma história, uma bagagem que você não sabia. Sim. É como uma grande tempestade não prevista, né? Ou você perdeu seu trabalho e agora você tá lidando com finanças e você não tinha reservas e você não sabe como vai ser o dia de amanhã. No fim, cada um tá enfrentando sua própria tempestade na vida. E a dificuldade, na verdade, não sei nem se a dificuldade é a melhor palavra, mas o entendimento de que essa tempestade ela pode ser monstruosa e devastadora e que não vai ser a única, igual a Helena, do tipo, o pessoal da Flórida tá recebendo agora. O Milton, né? O Milton, veio a Helena atrás. Helene, que foi semana passada. Isso. Daí agora o Milton, que eles nem conseguiram voltar pra casa direito. O Milton tá chegando e o Milton nem aterrissou direito e já estão anunciando outro atrás. Às vezes você tá nessa maré de um furacão atrás do outro na sua vida e você mal levantou e já tem um outro furacão vindo na sua vida e às vezes você tá apavorado. Fala, e agora? Como que eu me recupero disso? Como que eu levanto disso? E às vezes você tá exatamente na Flórida se perguntando. Sim. Como que a gente se recupera disso? Como que a gente ergue? Porque daí a gente não pode nem erguer, porque a gente não sabe se o próximo que chega semana que vem vai destruir tudo de novo. Eu tava vendo uma moça, uma casa linda, beira-mar, e ela tinha acabado de fazer um deck novo pra ela, e daí veio a Helena e... Helena, né? Helene. E destruiu o deck dela. No dia seguinte, ela já foi lá e falou assim, olha, vou fazer um deck mais forte. E construiu no dia seguinte. E daí ela falou assim, poxa, agora eu não sei se esse deck vai aguentar o Milton, porque é muito mais forte do que o primeiro, né? Então, imagine o próximo. Então ela falou assim, pelo próximo eu já sei que eu nem vou construir mais um, porque eu vou esperar a época de furacões acabar, porque não, é incabível. Às vezes você tá nessa situação onde parece que você tá sendo atropelado por furacões, né? Um atrás do outro. Tipo, porque eu tenho essa sensação que quando uma coisa desmorona, parece que desmorona tudo ao mesmo tempo. É aquela coisa. Quando chove, despenca. É isso. Quando chove, despenca. Quando é uma coisa na sua vida, não é só uma, é um monte, né? É um monte. Mas até pro seu ponto o que você falou, o pátio da mulher, o deck da mulher, às vezes você fica desmoralizado. Às vezes você fica tipo, eu desisto. Pra que ficar construindo se vai vir tempestade? E no caso do deck dela, quem sabe ela precisa sair de onde ela tá e vir morar no Texas. Mas o ponto às vezes você precisa tomar uma atitude na sua vida de não tentar ficar reconstruindo numa área de crise, numa área de tempestade, numa área onde sempre tem enchente. Por exemplo, na casa da sua mãe. Por exemplo, quantos anos você falava pra sua mãe? Mas daí se você pensar assim, os floridianos precisam ir embora. Mas eu tô falando, a analogia também é emocional, né? Concordo. Então, por exemplo, por que você fica construindo com vida com homens abusivos, por exemplo? Né? Ou por que você fica aceitando vida de bêbados ou começando algo novo, tentando construir algo novo com pessoas com reputações horríveis que já passaram do segundo, terceiro, quarto casamento e você tá achando que o seu é o que vai dar certo. Sim. Né? É mais ou menos essa ideia de construir um deck novo quando você tá chamando tempestades pra cima de você, né?
E não é tentar ser cruel, é só aquela ideia de, às vezes, você desiste. Falar, sabe que eu não vou construir mesmo, você ficar com aquele gosto amargo. Entende? E quem sabe você tá numa fase da sua vida onde você pensa, puxa, eu não vou mais construir. E você desiste. E se você desiste de uma coisa, você vai desistir de outra. Sim. E de repente esse mau gosto você começa a aplicar para diversas áreas da sua vida. Entende? Quem sabe foi só com relacionamento, agora com relacionamento e com o seu trabalho. Aí relacionamento trabalho com o seu filho, aí com a sua igreja, aí é com o seu pastor, aí é com Deus. E você começa a ensacar tudo dentro de um grande saco de isso aqui não vai dar certo. É verdade. A minha vida, você joga a sua vida toda dentro do saco e diz, minha vida não vai dar certo. Pra que lutar? Pra que tentar? Né? Eu sei que ficou bem dramático, bem rápido. Não, é verdade, mas você tá pegando um ponto muito sério, porque às vezes a pessoa ela chega ao ponto de desistir da própria vida por causa disso. Exatamente porque ela tá tentando se erguer e daí é derrubada, tenta se erguer, daí é derrubada e fala, quer saber? Não tem mais esperança pra mim, do tipo, nunca vou vencer e eu não vou conseguir. E às vezes, do tipo, tem muitas vozes ao seu redor que ao invés de construir, na verdade, só te joga mais pra baixo, só sabe? Só joga mais lama em cima. Não, se você for para Salmos 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, essa ideia de com quem que você anda, quem que te rodeia, são pessoas que ministram a sua vida, são pessoas que te levantam, te edificam com a palavra de Deus, são pessoas que estão olhando para Cristo, estão trazendo mais Cristo para sua vida, ou são pessoas que estão te apontando, te acusando, enfiando o dedo no seu nariz, enfiando o dedo na ferida, porque às vezes não é no seu nariz, Sim. Às vezes é na ferida, ele mete o dedo onde dói, entende? E isso não é legal, porque você já está desmotivado com a tempestade. Exato. E agora tem gente te apontando as suas más escolhas. É difícil isso, porque as pessoas... E normalmente são as pessoas mais próximas que ferem mais. Normalmente. Entende? Porque elas sentem algum grau de liberdade. Tem aquele eu te disse. Então... eu te disse, tem demais. Eu te avisei que esse cara não presta. Te avisei que essa mulher, sabe? Então, assim, é muito engraçado. Eu já ouvi. Até do meu pai, que era um homem excelente, ele já falou algumas coisas que eu não me ajudava no meio da minha tempestade. Eu precisava de luz e ele foi com o dedinho na ferida. Tipo, ó, eu te avisei, filho. Entende? E às vezes, esse eu te avisei, por mais que seja certo, tem um momento e a hora e a forma de entregar esse eu te avisei. Sim. Não sei se tem um momento certo para te... Porque assim, se não é construtivo, eu não sei se eu te avisei é bem-vindo. Mas existe um construtivo. Por exemplo, olha... Vamos supor que eu tô falando com você como amigo. Ângela, veja bem. Lembra seu outro namorado? Ele fez isso com você. Tá bom, Aí, você largou ele porque ele não prestava. Mas seu outro cara, o segundo namorado, era exatamente igual ao primeiro. E são essas coisas que a gente tá tentando te alertar. Você tá atraída por pessoas desse tipo. Sim, mas você tá sendo construtivo. Não é só sendo construtivo, né? Você tá sendo um bom amigo. Advertindo. Você tá alertando. O eu te disse não é um alerta. Um eu te disse é uma acusação. Sim. Por isso eu tô falando, sempre que é bom, do tipo, você tá tentando alertar a pessoa, ajudar a pessoa a sair de onde ela tá, por mais que seja dolorida a palavra, é bom. Mas quando é acusatório, não sei se é acusatório uma palavra, não é bom. Se você tá lá só pra acusar, te disse, viu? Você é um fracassado. Eu te disse que ia acontecer, que não ia dar certo mesmo, sabe? Do tipo, se afaste de pessoas que estão sempre vendo a sua vida de forma negativa e mas sempre acusando. Mas, Ângela, eu avisei. Como que eu falo, então? Há situações, né? Mas... Por exemplo, vamos dar o exemplo do Milton, o furacão que veio para... A Ângela passou os últimos dias falando com amigos de todo o país, mas principalmente na Flórida e região, e tentando, tipo, pelo amor de Deus, se prepare, sabe? Tenha comida, tenha água, tenha gasolina, tenha bateria recarregável solar, mas se você puder sair, tenha a coragem de sair. Entende? Então... E assim, realmente,
Vamos pegar o furacão. Mas vamos concentrar lá na sua vida, tá? Pensando até como José. Se você tá vendo... Vai falando, vou liberar a cachorra já volto. Se você tá vendo que a tempestade tá vindo, se tem vários anúncios falando pra você ter água, comida, abrigo, lanterna e todas essas coisas, no mínimo, se prepara. Como um bom mordomo, se prepara. Então, às vezes você é pego despreparado em situações do cotidiano, né? Sim. Mas assim, você tá no relacionamento lá, que tá dando sinais, que tá dando sinais, que tá dando sinais, que tá dando sinais. Sim. Que a coisa tá indo pra um lado ruim. Uma hora, do tipo, você precisa se precaver, do tipo assim, tá dando sinais. Ou eu preciso mudar, pra gente sentar, precisa conversar, preciso descobrir o que tá acontecendo, sabe? Sim. Do tipo, qual é a lanterna que eu preciso ter, quais são sabe? Como que eu me preparo pra isso aqui? Às vezes não é um relacionamento, às vezes é financeiro, do tipo assim, você não tá indo bem no trabalho, você tá vendo que seu chefe não tá muito legal com você, tá dando sinais que talvez tem gente nova entrando, que talvez ele quer se livrar de você, já vai procurando outro emprego, já vai procurando uma segunda coisa, já vai pensando no que vai fazer, do tipo... Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com a passividade. Sim. Sabe? Tipo, não, Deus tá no controle. Principalmente porque Deus está no controle, sim, a gente acaba sendo muito passivo. Do tipo, Deus tá no controle. Nada de mal me acontecerá, diz a palavra de Deus. E é verdade, sim. É verdade, eu creio nisso. Todos os dias eu oro porque o Senhor proteja e assim, minha família, minha casa... Mas não significa que a gente não pode ou não deve estar preparado para as dificuldades. Eu acho que nós precisamos estar preparados para as dificuldades. Da mesma forma que José foi alertado para lá encher os celeiros, sabe? Tipo, olha, e ele foi lá, encheu os celeiros para 7 anos de fome e escassez. Da mesma forma, a gente precisa olhar para a situação e falar assim, tá, que tipo de preparação que eu preciso para isso aqui? O que eu preciso fazer para preparar para isso aqui? Que assim, a tempestade vai vir. Você preparado ou não, vai chegar. Isso é verdade. Então, vamos usar só um exemplo de José. Certo. Bem rapidinho. Então, o resumo de José você pode encontrar em Salmo 105. Do versículo 16 ao 22. Então ele diz assim: Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até que se cumprisse o que ele próprio previra e a palavra do Senhor o confirmou. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então, olha que interessante como Salmos não coloca que ele proveu para o povo e para o povo de Deus somente. Ele falou para ensinar sabedoria às autoridades do rei. Oh. Então, vamos pegar esse versículo aqui, do versículo 22 de Salmos, e falar, José nos ensina sabedoria. Então Deus está dizendo a sabedoria no que passou com José, na vida de José. E a sabedoria é qual? Se você está sabendo os tempos, e hoje a gente tem previsão de tempo, tem Sim. todas essas coisas que na época de José não tinha. Ele não podia abrir o celular e ver a previsão do tornado, do furacão, de tudo que está vindo. Entende? Não tinha alerta de tornado na cidade dele. Então, se você vive numa região onde tem tempestade natural, se prepare para ela. Entende? Esteja pronto. Tenha o closetzinho onde você pode fazer. Tenha comida, coisa. Tenha pilha, tenha água, tenha isso. Se prepare. Se você tem um governo que não é próspero, que não vai ser próspero e só tá gastando dinheiro do seu país... Sim. Assim, você gasta, uma hora falta. E se você já sabe que no seu estado
que no seu país, que na sua cidade, o governo só torra dinheiro e que daqui a pouco vai faltar, então você já sabe que o feijão vai sair de R$2 para se tornar 30. Você já sabe que a inflação vem e daí a carne vai lá de, sei lá, de R$10 o quilo para R$40 o quilo. Então fala, Senhor, me traz sabedoria pra essa situação aqui. Sim. Desde quando tá de oferta comprar 2, do tipo assim, quer saber? Eu nem vou comprar agora. Já leva 2, assim. Ou do tipo, fazer horta, ou ter galinhas. Sim. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Eu falo isso porque nós estamos no nosso... Eu vou falar de nós. Pode falar. Nosso governo aqui é muito ruim. E ele tem acabado com o nosso país. Nós também temos sofrido inflação. A gente já falou em outros episódios, as coisas aqui já não são mais baratas como eram antigamente. Viver aqui tá muito caro. Sim. Gente, nunca foi tão caro morar na América. É tudo muito, muito, muito caro. Então, assim, quando as coisas estão em conta, tipo, tem uma coisa oferta ali, eu tenho que guardar aquilo lá, do tipo... Mas, eu já falei pro Johnny, eu tenho semente para fazer uma hortinha no quintal, porque não se sabe se vai ter verdura. Até meio que tá meio escasso ultimamente a verdura no supermercado. Sim. Pra ter minha hortinha, e eu já tô preparando para comprar minhas galinhas para ter proteína. Sim. Eu falei, eu vou cultivar minhas galinhas, vou ter lá minhas galinhazinhas. Aprendeu a fazer fermento de pera? Aprendi a fazer fermento de pera, caso falte fermento no mercado, já sei como fazer fermento. Aí fala, nossa, Ângela, parece que você tá se preparando para a Terceira Guerra Mundial. Não é sobre isso. Mais uma vez, eu não sei até quanto esse governo ruim vai perdurar no poder e até onde é o buraco, até onde a profundidade do buraco eles não vão deixar o país. E assim, recessão é muito séria, gente. Sim. É muito sério. Esse país já passou por isso, mas se você for ver também os países comunistas e o que o povo está tendo que fazer, catar lixo, comer bicho de estimação. Gente, você não precisa olhar longe. Estamos falando de 2024. Essas coisas acontecem. Países comunistas estão sofrendo, o povo sofre. Então, assim, isso nunca vai acontecer aqui. Desculpa. A sabedoria se prepare. E a coisa do tipo, o salário continua o mesmo e as coisas aqui já estão muito mais caras. Sim. Eu diria quase 30%, 40% mais caro do que era do tipo 3 anos atrás. Dependendo do que entendeu? Sim. Tá muito mais caro. Então, aí eu falei, Senhor, me dá sabedoria de como lidar se a coisa continuar andando desse... Mais uma vez, eu olho lá pra frente. Temos eleições em novembro. A gente ora pra que o Senhor intervenha e a coisa melhore. E uma pessoa temente ou abençoada por Deus ganhe. Que ganhe, o que a gente tá exatamente. Querendo. E que prospere o nosso país novamente. Mas se isso não acontecer, o Senhor nos guarda, porque a recessão tá vindo, né? Então, a mesma coisa para você, na situação que você tá no seu país, né? Igual a gente já tem sido ouvido por pessoas de várias nações. Então, assim, na nação que você tá ouvindo, seja na África, seja, né, países europeus que falam, né? Ou seja, aqui nos Estados Unidos mesmo, a galera que fala português. Na verdade, a gente precisa estar preparado. Sim. O Brasil mesmo, do tipo, Ângela, você tá falando coisas que são fora da nossa realidade. Não mais. Porque se você vê o que o Sul passou de ser destruído por aquelas chuvas, e para construir tudo de novo, e a produção. Tanto tornado no Brasil? Não, hoje eu tava vendo, tipo, eles estão chamando de tufão, mas pra mim, furacão e tufão daquele tamanho é a mesma coisa. Eles só estão diminuindo o nome pra não assustar o povo. Sim. Né? Igual eu tava vendo outro vídeo na parte mais norte do Brasil, onde tem aqueles rios e tal, rachaduras gigantes, assim, por causa de um tremor de terra. Então, assim, tremores de terra que antes não aconteciam no Brasil, hoje estão acontecendo. Sim. Tornados que não existiam, agora estão aparecendo. E aqui, o que tá tendo de praga pelo país? Gente, é praga absurdo. Destruindo toda a colheita, destruindo tudo. O Texas tá tendo, graças a Deus, aonde a gente tá, não tem. Assim, destrói toda a colheita. Aí você fica sem aquele vegetal, ou quando tá muito caro, porque daí destruiu tudo, né? Então só tem um pouquinho. E as guerras?
E todos esses conflitos, não é só Israel e o Hamas e o Hezbollah, mas por todo o mundo. A China está se envolvendo. E, Quero até chamar a atenção de você. Se você é cristão, coloque na sua lista de oração orar por Israel. Amém. A palavra de Deus nos ensina. Ele pede, ore por Israel. Amém. Então, como é lindo, como Deus faz esse país tão forte, né? Ele tem tantos inimigos e o Senhor continua mantendo Israel firme. Amém. E vamos continuar orando para que os anjos do Senhor guarde a Israel e guarde o seu povo, né? Só que Deus tem um compromisso com Israel, né? Sim. E nós devemos ter, como a Ângela falou, ele nos chama a orar por isso. Mas enfim, a gente não está tentando gerar medo. Não. A gente está falando sobre sabedoria. Então a palavra aqui desse versículo de Salmos é sabedoria. Então ele estava lá, José estava lá para dar sabedoria às autoridades do rei. Então nós precisamos aprender essa sabedoria. Sim. Esse é o foco. Sim. Agora vamos falar de outras tempestades. Então, Johnny, como que eu me preparo, por exemplo, para o meu marido sair de casa sem avisar? Primeira coisa é foco. Aonde está o seu olho, os seus olhos? O que está reinando na sua casa? Então, por exemplo, se você hoje está numa casa onde você e seu cônjuge, seja sua esposa ou seu marido, né? Vocês não estão vendo olho a olho, não existe entendimento, não existe concordância, está relativamente frio, a comunicação tá morrendo, existe um distanciamento, então você precisa trazer o senhorio de Deus de volta para dentro da sua casa. Então a gente vê quando as pessoas estavam falando com Jesus sobre divórcio, Jesus fala que, eu creio que é Jesus, depois eu checo, mas a esposa temente santifica o marido. Então existe um poder de você ser temente a Deus que traz graça e paz para sua casa, certo? Que a paz de Deus reine na sua casa, você precisa colocar Jesus em primeiro lugar. Sim. Então vamos pular para Mateus capítulo 14, bem rapidinho. Então a gente está vendo, Jesus estava com os discípulos e ele manda os discípulos partirem para a próxima cidade, mas ele fica no monte para orar. Aí chegando à noite, os discípulos já estão no barco, já estão cruzando o mar, e Jesus fala que está na hora de chegar lá perto deles. Então ele começa a caminhar para eles, certo? Existe um tumulto, existe uma tempestade acontecendo no mar, e de repente os discípulos enxergam Jesus caminhando sobre as águas, tá? E isso é Mateus 14, 25 a 33. E o que acontece? Eles imediatamente ficam apavorados e dizem, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, tomados de medo. Então, o que acontece? Às vezes a gente começa a ver isso, e a gente começa a ver essa situação, a tempestade, tudo, e a gente vê algo incomum, e a gente fica tomado de medo. Aí Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse o quê? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Então quero que você perceba essa dinâmica. Algo que eles não tinham visto ainda era Jesus caminhando sobre as águas, muito menos à noite, no escuro, no meio de uma tempestade. Então quem sabe você está no meio de uma tempestade, a sua vida está te cercando, o cerco está fechando, e você entra nesse desespero. E Jesus te dá uma ideia. E você não sabe, você tem medo dessa ideia, você tem medo disso. Então qual é a sua oração? Ou como deve ser a sua oração? O que Pedro fez? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando no caso sobre as águas. Se Deus te dá uma direção, te dá uma ideia, fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, então me diga que eu vá até lá, abre as portas para que isso aconteça, escancara essa porta para eu ter certeza que é a sua mão nisso e não é o diabo. Entende? Então a mesma coisa, eles estavam achando que era fantasma, Pedro teve a fé que era Jesus, então disse, se é você mesmo, aonde estava o olho de Pedro? Em Jesus. E ele disse, olha, eu nunca vi você fazer isso antes, você nunca falou para mim que eu deveria fazer isso, mas agora que eu tô vendo você fazer, e as coisas que você faz, você tem me chamado a fazer também, tipo expulsar demônio, curar os enfermos, eu tenho visto essas coisas. Se você pode, eu posso? É isso que Pedro está dizendo. E ele colocou a fé em quem? Em Jesus. O olho dele está em quem? Em Jesus. Ele não está vendo mais a tempestade.
Ele tá tão fissurado em Jesus. Eu acho que quando a gente diz, traga Jesus de volta para sua casa de uma forma poderosa, de uma forma incrível, é você colocar os olhos em Jesus ao ponto de perder foco da tempestade. E ver aquilo que Jesus está fazendo. Jesus, isso é muito legal. Eu não sabia que você podia fazer desse jeito. Então fala para mim, vem, né? E daí o que Jesus responde? Venha. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha que simples. É você? Posso fazer também? Pode, vem. Ah, beleza. Desci do barco e fui fazer. Olha que coisa linda. Aí, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou, salve-me, Senhor. Então, olha só que coisa mais linda. Experimentou o impossível. Perdeu o foco de Jesus, e a gente faz isso, como cristão a gente faz isso, a gente perde o foco de Jesus e começou a afundar. Mas mesmo naquela incredulidade afundando, ele falou, salve-me, Senhor. Ele sabe da onde vem a resposta. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Calma, quando Jesus entra na história, a tempestade acaba. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente é o Senhor, é o Filho de Deus. E a principal, a gente faz isso com nós mesmos. Quando a gente vê essa história, a gente lembra que Pedro duvidou. E a gente passa por cima do fato que ele é o segundo cara a caminhar sobre as águas. É verdade. Jesus foi o primeiro. E Pedro foi o segundo. Então, olhando para essa história, a gente precisa pensar, eu quero ser alguém que caminha sobre as águas? Eu quero. Em meio à tempestade? Eu quero. Então, onde precisam estar os meus olhos? Em Jesus. A resposta é essa. Seus olhos precisam estar em Jesus. Isso não mesmo. Olhando a tempestade, não olhando as circunstâncias. Estando ciente, não se duvide. Ele estava ciente disso, mas ele estava tão apaixonado e tão intrigado. Se é você mesmo, então fala para mim. Fale que eu devo ir até você caminhando sobre as águas. É estender a fé. Não, é isso mesmo, Jesus. Você quer que eu caminhe? Fala então. E Jesus falou e ele caminha sobre as águas. Tem a experiência, deve ter sido uma das experiências mais incríveis. Certeza que sim. A alegria, o gozo, sim, um pouco de temor, mas o gozo. Até que ele então começou a perceber o vento, as ondas e tudo, e daí ficou temeroso de novo, começou a afundar. Então assim, existem fases da nossa vida que a gente pode ficar temeroso. Existem fases da vida onde a gente às vezes esquece de olhar para Jesus, mas qual que é o foco? Olha para ele e clama, salve-me, Senhor. Isso aí. Nossa. Estende a sua mão, ele prontamente vai estender a sua mão. Então, se você está passando por um momento da sua vida e você quer se preparar, já percebeu que a tempestade está pegando, o vento está subindo, as ondas estão começando a subir. Então, mais do que nunca, foca no Senhor Jesus. Isso aí. Olha para ele, chama ele, fala, Senhor, me mostra. É você mesmo? Então me chama para fora dessa situação. Me chama para fora desse barco, que eu possa caminhar sobre as águas. Tem muitos versículos que vão surgir a partir desse, mas eu queria dar um tempinho para você, que os últimos 10 foram meus. Não, tá bom a pregação. Tô gostando. Mas é isso mesmo. Não deixar o medo dominar, né? Diante das circunstâncias, seja ela o que for que você tá passando. Se você estiver olhando para Jesus, olha, eu já passei muitas dificuldades na vida. Foram muito mais difíceis sem Jesus. Barraco. Que barraco? Da barraca de que vocês foram resgatar uma moça. Nossa, isso foi muito legal. Gente, é similar, essa história não é? é... Não sei se é similar. Foca em Jesus? Provavelmente. Mas a história é legal, vou contar mesmo legal, assim. Agora eu vou contar. Então, essa era uma época de primeiro amor por Jesus, assim. Hoje, eu, com 3 filhos, eu acho que eu não teria coragem que a minha mãe teve. Hoje, quando eu olho pra trás, eu percebo quanto ela amava Jesus de verdade. Porque fazia as coisas que a gente fazia com filhos em casa, olha. Então, a gente morava em Colombo, que é a região metropolitana de Curitiba.
E a gente morava num bairro bem simples, assim. Mas mais simples ainda era indo mais pra baixo, ficava cada vez mais simples. E daí tinha uma ruelinha bem longe da nossa casa, assim, no outro bairro até. Mas tinha uma ruelinha que era... que tinha uma casa abandonada. E tinha um corredorzinho, assim, que até o final, assim, um corredor bem fininho. No final tinha aquela casa abandonada. Então era uma rua bem fechada, cheia de mato. E no final dessa rua tinha essa casa abandonada. Assim, enfim. E daí era tipo 2 horas da madrugada. Minha mãe acorda com o telefone tocando. Daí ela atende, fala assim, aí me acorda, fala assim, Ângela, a fulana, ela tá ligando porque ela já não vê, tanto que essa senhora já faleceu já. A vizinha fulana, muito querida, que tava indo pra igreja, já era crente há muito tempo, na verdade, mas tava indo na nossa igreja também. E daí ela falou assim, olha, eu tô sem ver a minha filha por 3 dias, eu tô desesperada, porque eu não consigo dormir mais, porque ela tá usando drogas, e daí ela já levou tudo aqui de casa, mas eu quero ela de volta, eu quero que Jesus traga ela de volta, não importa se ela vai levar minhas coisas, desde que ela esteja em casa, dormindo em casa. E desesperada, uma mãe desesperada. E daí a minha mãe olhou pra mim e falou assim, vamos orar. Eu acho que a minha irmã mais velha tava nisso também. Não lembro se a minha irmã tava, enfim. Vamos orar. Daí, isso, mãe, vamos orar e tal. Aí a gente orou, a gente sentiu um fogo, sabe? Uma compaixão misturada com fé e com zelo. Com zelo de, assim, orando fervorosamente pela vida dessa menina. Tá, e daí a gente bateu o martelo de vamos buscar ela, porque a gente sabia onde ela estava. Nessa época a gente evangelizava por todos os cantos, então a gente conhecia todos os becos e todos os lugares que as pessoas usavam drogas, pra gente ir lá pregar o evangelho. E daí eu falei, mãe, vamos tentar primeiro aquele lá, né, que é esse que a gente tá falando. A mãe, vamos, tal. Aí minha mãe, assim, da fé, falou assim, na época a gente nem tinha carro, senão a gente teria ido com o nosso carro. A gente não tinha carro, gente. A gente era bem simples mesmo. Daí, nossa casa, na época, não tinha... Era tudo no barro ao redor, do tipo... Enfim, vamos. Daí, a minha mãe, eu vou pagar um táxi pra levar a gente, porque tá tarde pra ir andando até lá. Era no meio da madrugada. Era no meio da madrugada, no meio do nada. Vou pegar um táxi pra pelo menos levar a gente perto de lá, né? O táxi era conhecido, era amigo, tinha um telefone direto dele. Era um taxista que quando a gente precisava ir pra lugares assim, a gente chamava ele, porque a gente já conhecia. Daí ligou pra ele de madrugada, tava trabalhando, falou, tô indo já, dona Neide, tal. Então a gente chegando aí. Aí a mãe falou assim, olha, se prepara que a gente tá indo, né? Vamos levar a Bíblia. De madrugada. Vamos, mãe, vamos levar a Bíblia. Colocamos a Bíblia embaixo do braço e tal. E orando dentro do carro, porque a gente sabia pra onde a gente tava indo. Gente, nós sabíamos onde a gente tava indo. E daí orando fervorosamente. Eu acho que eu queria muito ver esse taxista de novo. E a gente orando dentro daquele táxi e tal. Chegou no lugar. Aí minha mãe, vira aqui à esquerda dele. Não vou, não. Não, só mais um pouquinho. Esse aí eu não vou, não. Não, mas é que a gente precisa chegar lá no final. Não vou, não. Não, mas é muito longe pra gente ir caminhando. Aí ele falou assim, eu vou até a metade. Daí pra frente, não vou. Daí, beleza. Quando ele chegou até a metade, veio 2 caras com 2 fuzis na mão. E daí, quando eles chegaram com 2 fuzis, a gente já desceu do carro. Não, somos nós, porque a gente conhecia. A gente já fazia grupos de célula com uma galera que andava por ali. Lá. Tipo, ali. Daí, a gente falou, não, somos nós. Aí eles, é vocês mesmo? São vocês mesmo? É Dona Neide? É Ângela? Somos nós. Estamos aqui, ó, somos nós. Aí o taxista foi de ré. Foi embora. Era só eu, minha mãe e a Bíblia. E o Senhor Jesus na frente. Não, somos nós. E eles, e o que vocês estão fazendo aqui essa hora? Não, a gente veio resgatar uma moça. Daí ele, isso não é hora pra resgatar ninguém, vem de manhã. Não, que a mãe dela não tá dormindo. E a gente precisa dessa menina, que a gente tá em oração por ela e tal. Daí ele, eu não confio vocês entrarem aí. Não entra, não. Até deixo, mas se você entra, você não sai. Você não sabe esse horário que tem aí. Não vá. Não, a gente vai. Se você liberar, a gente vai, porque o Senhor Deus tá com a gente.
bom, se o seu Deus tá com você, quem sou eu? Vai embora, então. Daí eles abriram espaço, nós fomos e pegamos essa ruelinha que era dentro do negocinho bem fechadinho. Um monte de gente fumando e cheirando droga, enfim. E a gente ia de um por um com a luz assim. Ó, é você, hein? É você. Um por um, porque a gente tinha que achar essa menina. E eram muitos. E não é ela, e essa aqui não é ela, e aqui não é ela. E, gente, que dor no coração. E a gente foi. Até lá no finalzinho a gente encontrou essa moça. Ai, daí a gente levou ela pra casa. Aí demos banho, colocamos pra dormir. Enfim. No resumão da coisa, nessa mesma casa que a gente foi várias vezes resgatar, a gente abriu um grupo e a gente ministrou muitas pessoas lá durante o dia, pela manhã. E essa coisa foi mudando, e foi mudando o formato desse lugar, foi mudando o formato dessa região, e já não tinha mais gente usando drogas nesse lugar, e muitos desses meninos hoje pregam o evangelho, muitos desses meninos construíram família, muitos desses meninos saíram das drogas. Mas foram alguns meses depois que eles falaram, a gente quer destruir esse lugar. E depois de muitos meses, eles foram lá e eles demoliram aquele lugar. Falei, esse lugar não vai existir mais. Amém. Né? Tipo, ali começou, foi uma salvação, mas as memórias daquele lugar não era legal, foi demolido aquilo lá. E eles hoje, tipo, muitos deles, gente, nossa, muitos deles, assim, hoje pregam o evangelho, é a coisa mais linda do mundo, sabe? São casados, têm filhos, a mulherada também, casados. A maioria ainda tá em alguma igreja servindo em ministério, servindo o Senhor, alegre, com a vida transformada. Então, eu acho que o motivo que eu queria que você compartilhasse essa história é porque no meio do vale da sombra da morte, porque aquilo era o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Olha que coisa incrível. É a palavra de Deus sendo realidade hoje. Tá bom. O seu exemplo é de 10 anos, 15 anos atrás. Sim, mas de fato, qualquer pessoa em sã consciência, polícia não entra lá. Não, polícia... Então, eu pedi pra você contar, porque muitos dos meninos que estavam na minha célula faziam parte do grupo que ia pra essa casa usar droga também. E a minha célula era literalmente 3 quadras dali. Era bem na porteira onde eles não deixavam ninguém entrar. A minha célula era 3 casas ali pra baixo. Então, eu lembro quando aquilo começou a mudar, o ambiente começou a mudar, Colombo mudou. O que Deus fez em Colombo foi incrível. Era uma das cidades que mais tinha bar por metro quadrado. Nossa, a maioria fechou e agora muitas é uma das igrejinhas que abriram no lugar dos bares. Entende? Os bares iam fechando, e a cara mudou. Aquela região ali era tudo estrada de piso. E hoje é uma cidade linda. E agora é uma cidade linda, com água corrente, com asfalto. É outro uma cidade mundo. Desenvolvida. Deus mudou. Entende? A cara, o cheiro, tudo mudou, porque a presença de Deus veio. Então, quando você está pensando no Vale da Sombra da Morte, ou a tempestade que você está passando, você precisa olhar para o Rei. Acordou o bebê, baby. Finaliza. Então, a gente precisa olhar para o Rei, a gente precisa olhar para Jesus. Entende? Então, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você está passando por essa fase da sua vida onde você acha que vai faltar, saiba, pega Salmos 23, agarra nele, declara ele como verdade, porque Amém. Verdade. Isso mesmo. É a verdade da palavra para você hoje. Amém. Aprende Salmos 23. Existe um motivo pela qual é tão importante na vida do cristão e é um dos versículos, dos trechos mais decorados de todo mundo. Então a gente queria deixar essa palavra com você. Talvez a gente continue daqui a pouco. Vamos ver como que dá isso. A gente gostaria de continuar porque o assunto é muito bom, muito relevante. Mas amamos vocês. Um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe.